Saudações, galera. Paz seja multiplicada. O poder do Eterno seja com todos. Em nome de Yahushua HaMashiach. Quero fazer um vídeo breve aqui para explicar coisas que realmente a gente ouve, a gente vê, entendendo? Quando a gente fala do nome de Yahushua HaMashiach, quando a gente fala sobre a negritude do povo hebreu, quando a gente fala da história do Brasil relacionado ao povo do Eterno, em que algumas coisas passaram por aqui, entendendo? Algumas histórias bíblicas passaram por aqui pelo Brasil, ou que Yahushua morreu do madeiro, e que não existe Santa Ceia, nem batismo nas águas, nem coisas parecidas assim, a galera acha um absurdo, critica, tá entendendo? Ofende, etc, etc. E inscrição é bem pouca, tá entendendo? Nós que falamos do Eterno, temos bem poucos inscritos, porque as verdades que a gente fala nem sempre é aceita por todos. Mas nós vemos e ouvimos um monte de maluco, um bando de malucos falando coisas no YouTube, coisas absurdas, e o número de likes e seguidores vai cada vez mais crescendo, juntamente com as visualizações. E aí me perguntaram a situação de um vídeo que a gente estava assistindo, entendendo? De um youtuber, que ele colocou, tanto ele como outros, entendendo? Ele é o chefe, porque ele tem mais vídeos falando sobre isso e tem outros também. Ou seja, uma galera que tem postado nas redes sociais vídeos dizendo que há carros que são proibidos no Brasil. O cara bota assim, ó, os carros que são proibidos no Brasil. Os 10 carros, os 2, os 3, os 4, tá entendendo? E aí vai botando o número e as marcas do veículo. Quer dizer, e aí algumas pessoas chegaram para mim e disseram, rapaz, quer dizer que se esses carros estão proibidos no Brasil, como é que eles estão rodando ainda? Poxa, eu tenho um parente que tem um carro assim, 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 eu tenho um carro tal, e eu vi um youtuber falando que esse carro foi proibido no Brasil, e agora? Entendeu? Outros colegas, eu estava pensando em comprar um carro, só que um carro de um parente meu, ele vai me vender até no precinho, só que eu estava vendo que esse carro é proibido, ele foi proibido no Brasil, e agora o que é que eu devo fazer? Ora, se eu posto um vídeo, entendendo? Falando desse óculos, entendendo? E não dou informação precisa acerca desse óculos, a galera vai ficar pensando que aquele óculos é de acordo com aquilo que informei. Se o cara diz assim, ó, o Uno, o Gol, o Golf, a Estrada são veículos proibidos no Brasil. Aí quem tem um veículo dessa marca vai achar que não vai poder sair. Quer dizer que também os brasileiros são muito burros também, né, velho? Entendendo? A galera que me conhece aqui no YouTube conhece o Bolt, que é o meu carrinho, entendendo? Um Corsinha vermelho, um Indy. E aí alguém posta lá no YouTube lá. Posta aqui no YouTube, no caso. Um dos 10 carros que são proibidos no Brasil é o Corsa Wind 98. Aí eu vou ficar, ai, agora, como é que eu vou sair com o meu carro? Peraí, rapaz. Vamos parar para analisar também, tá entendendo? A burrice que está vindo da parte do youtuber. E aí procure ver, analisar se o que ele está falando procede. É como Yahweh falou para Kozokiuro, não seja rebelde como as casas rebeldes. Tá entendendo? Então você não deve ser burro como esse cara burro. Tá entendendo? Esse versículo vai ficar como um tema do vídeo. Tá entendendo? Um tema bíblico, biblicamente falando. Que o tema é a burrice dos youtubers ao dizer que há carros que são proibidos no Brasil. Quando eles falam isso, que tal carro é proibido no Brasil,
As pessoas que estão assistindo, que também são leigas, acham que o carro é proibido de circular no Brasil. Tá entendendo? E aí começa, a tribulação toda começa aí. Porque o cara, na sua ignorância, na sua burrice, fala que tal carro assim assim é proibido no Brasil, e o outro burro acredita porque tem um carro daquele citado por ele, aí acha que não deve sair mais com um carro. Quando se fala de carros proibidos no Brasil, fala da sua fabricação e não da sua circulação. Porque alguns veículos foram proibidos no Brasil porque o Código de Trânsito Brasileiro adotou algumas leis em que alguns carros devem sair de fábrica com alguns itens obrigatórios que eram opcionais e agora devem ser de série, e alguns veículos não tinham ou não têm condições de sair de fábrica com aqueles itens, e por isso eles pararam de ser fabricados. Mas não significa que quem já tem não podem mais rodar na cidade ou nas ruas. Tá entendendo? Por isso, a burrice desses youtubers é não explicar, ao invés, como os fariseus lá disseram lá, os soldados romanos, os filhos do diabo disseram, não coloque assim, Yahushua HaMashiach, Meleque Yahudim, ou seja, Yahushua Nazareno, rei dos judeus. Coloque assim, que ele disse, Arraiá, Meleque e Yahudim, ou seja, eu sou o rei dos judeus, entendendo? Então é a mesma coisa, o cara bota assim, ó, um exemplo, 5 carros proibidos no Brasil. Ele deveria botar 5 carros que tiveram a sua fabricação proibida no Brasil, entendendo? Porque quando ele fala na sua burrice que o carro é proibido no Brasil, os outros ignorantes acham que é a sua circulação e não a sua fabricação. Tá entendendo? Então, eu estou explicando para a galera que pensa, que acha que esses veículos são proibidos de circulares. Não, eles são proibidos de ser fabricados. Entendendo? Teve algumas situações aqui que, por causa de políticas satânicas aí, desses filhos do diabo, desses grandes aí, que questões de combustível, óleo diesel, gasolina, álcool, GNV. Então, alguns carros eram fabricados com motor a diesel, carros pequenos. E aí surgiu uma lei que os carros pequenos deveriam ser proibidos de ser fabricados com motor a diesel. Tanto que os carros que são fabricados com motor a diesel são importados para outros países que não tem essa lei, pois o motor a diesel aqui só deve ser empregado em veículos pesados e semileves ou mistos, no caso caminhonete acima de 1.000 kg, ônibus, caminhões, tratores, etc, etc. Mas veículo de passeio não deve ser fabricado com motor a diesel. Então, quando eles falam o veículo que foi proibido de ser no Brasil, aí fala que é o veículo a diesel. Só que o Brasil fabrica esses veículos, mas importa para outros países. E para circular aqui no Brasil, somente veículos com motor gasolina, álcool, flex ou GNV. Tá entendendo? Então, se eu não esclareci, que o Eterno possa esclarecer melhor. Ou seja, esses vídeos que falam sobre veículos proibidos no Brasil, na verdade, são veículos proibidos de ser fabricados no Brasil. Você que tem o seu veículo que já foi proibido de fabricar no Brasil por não ter condições de colocar um ABS, um airbag ou motor a diesel, continue rodando, desfrutando, personalizando ele e charlando nas cidades brasileiras, porque você merece. Que assim seja. Abraço do Eterno, fique com todos.